Fê, Opa! você sabia que você pode estar pisando em uma área contaminada? Eita, cara! Calma, meu amigo. O nosso entrevistado vai dizer como é que você tem que lidar com isso. Opa, agora? Já? Ah, então vamos lá, depois da vinheta. Vambora. Pronto? Pronto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Para e Ponto. Isso mesmo, lugar onde gente e meio ambiente se encontram, né, Flavião? É a gente. Tá pronto ou não? Sempre. Mas antes de começar mais um super papo aqui com vocês, eu quero pedir, se inscreva aí no canal se você ainda não o fez, deixe seu like, comentário, acione o sininho da rede social, porque assim mais gente fica próximo aqui do canal, acessa os nossos vídeos e não perde esses papos aqui transformadores, eu diria, viu, Flavião, que a gente tem todas as semanas aqui no canal, certo? Certíssimo. E estamos também no Apoia-se, hein, galera? Então é só clicar aí no link da descrição, apoia.se/pariponto, saiba como ser um apoiador do canal e ter vantagens exclusivas, hein, Flavião? Já passou longe? Opa, já. Primeira coisa, eu acordo e já ligo lá. Como é que tá o Apoia-se? Mas é muito importante, galera. Passa lá, saiba como ser um apoiador, tá mais perto da gente, participar de reunião de pauta, bastidores, conhecer convidados. Tá muito legal, tá muito bacana. Falando em convidado, eu vou chamar o nosso aqui, Flavião. Sim, vamos falar hoje sobre áreas contaminadas. O Flávio tá empolgadaço aqui, que hoje é o tema que ele curte. Segura o cara, segura o homem. Mas para falar sobre isso, ele que é super especialista no assunto, o professor Marcos Tanakas Rios. Tudo bom, Marcos? Tudo bom. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui junto com vocês. Agora, para a gente já entender, aquela pessoa que nunca se deparou com o tema de áreas contaminadas, né? Eu tenho que me preocupar com o quê? Eu tô andando na rua, pode ter uma área contaminada, isso pode pegar a gente, né? Uma coisa tipo filme de Hollywood que vai, enfim, pegando, entrando nas nossas narinas, contaminando. Como que é isso de áreas contaminadas, Onde cara? estão, do que se alimentam. Tô preocupado, hein? Não, bom, a gente precisa se preocupar um pouco, né? Mas não é algo assim que vai causar um problema agudo, que vai matar as pessoas de uma hora para outra, como tem problemas agudos muito mais sérios, como deslizamentos, inundações. Esses são problemas ambientais que são agudos e que causam a perda, né? As pessoas perdem as vidas por causa disso. As áreas contaminadas é algo um pouco mais silencioso, é algo um pouco mais lento. Em geral, né, boa parte do que a gente trabalha em áreas contaminadas são riscos crônicos. Então, qual é o risco da pessoa viver naquela área por um tempo razoável e as substâncias químicas que estão naquela área possam causar um problema à saúde dela? Ou viver naquela área, ou tomar aquela água, ou brincar naquele solo. Então, a gente lida com problemas crônicos, problemas de longo prazo. E o que tem mais no Brasil? Que tipo de contaminação mais assola assim, o nosso país e, de repente, principalmente assim, nas grandes cidades, digamos assim? São problemas industriais, né, e postos de combustíveis ou locais que vendem e transportam e armazenam combustíveis. Se for pegar a estatística hoje, eu não tenho os números de cabeça, mas pegar os números do Brasil, certamente áreas contaminadas com postos de combustíveis ou substâncias derivadas de petróleo são o maior número, porque a sociedade brasileira deu mais atenção a essas áreas, né? Por isso que os postos de gasolina são o maior número hoje. Amanhã, se a gente der atenção para áreas com agrotóxicos, por exemplo, certamente áreas contaminadas com agrotóxicos vão suplantar os postos de combustíveis. Mas, olhando para as áreas urbanas, indústrias e postos, principalmente antigos, porque antigamente não se tinham os cuidados que se tem hoje. E antigamente a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, era muito mais industrializada do que é hoje, né? Teve uma desindustrialização nos anos 80 para cá, e as áreas que eram indústrias deixaram de ser indústrias. E é aquela coisa, né? A indústria transforma, né? Então ela transforma uma matéria-prima, usa o trabalho, usa a matéria-prima e tem produção de resíduos, a entropia, né? Isso é inexorável. Então tem a produção de resíduos e os resíduos não se tinha uma normativa, não se entendia muito bem o que acontecia com os resíduos. Resíduos podem ser sólidos, líquidos ou atmosféricos. Tá. Os atmosféricos se dissipam, os sólidos eles podem causar um problema, né, num prazo médio, e os efluentes, os líquidos, eles infiltram e causam um problema maior em um prazo maior também. Tá.
Só para ficar assustado. Eu ia segurar isso. Então, assim, o problema, por exemplo, de um posto de gasolina, vamos usar esse exemplo que é muito urbano, não está no nosso dia a dia, não está em eu ir lá abastecer. É tipo um lugar que já foi um posto, por exemplo, e tem o solo ali que, né, já conviveu com o posto de gasolina, então ele passa a ser um solo que pode ter uma contaminação. Deixa eu só pegar esse gancho, eu vou complementar. O que é uma área contaminada? O que a gente está falando? Que é isso? O ambiente é uma contaminação? O ambiente do posto, o que a gente está falando de área começar contaminada. de máscara no posto, né? Senão vai começar de máscara, ou vai deixar de ir ao posto, né? Não, o que é uma área contaminada? Do que a gente está falando aqui? Tá legal. Então nós temos alguns problemas diferentes aqui. O posto é um local que tem um risco agudo, né? Tá. Ele pode ter algum problema e explodir alguma coisa. Sim. É raro, mas pode. Sim. Esse é um risco agudo, que não tem a ver com área contaminada. Certo. É aquela plaquinha que até colocam, né? Não use o celular, não ligue isqueiro. E não só isso. De uns tempos para cá, alguns anos para cá, apareceu uma plaquinha nos postos de combustível dando alerta, por exemplo, para o benzeno, Sim. que é o cheiro de Sim. uma substância, de um composto que tem na gasolina. Eu adoro o cheiro de gasolina. É bom você não cheirar. Aquele cheiro que a gente sente num posto de gasolina é dos compostos que tem na gasolina, no diesel e tudo mais. E esses compostos têm seus riscos. Entendi. Né? Então, a exposição de quem está lá, do Frentista. frentista, é uma coisa preocupante do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista de saúde também. Mas não é disso que a gente está falando quando a gente fala de área contaminada. A gente fala de área contaminada quando alguma substância infiltra no solo. Então a gente fala basicamente de solo e água subterrânea. E fala de riscos, como eu falei, né, crônicos, então de longo prazo. Sim. Então o que é uma área contaminada? Você tem que ter uma substância química. Essa substância química tem que ter uma toxicidade. E essa toxicidade, né, eu vou tentar não ficar, né, esmiuçando, mas a toxicidade existem testes toxicológicos. Né? Então, em geral, testes com cobaias, né, e isso não é a gente que faz, são dados internacionais, né, normalmente nos bancos de dados toxicológicos de Europa, Estados Unidos e tal. E daí vão pegar o exemplo do benzeno. Não vamos pegar o benzeno ainda, vamos pegar uma outra substância que tem na gasolina, o etilbenzeno. Tá. Daí fizeram testes de dose e resposta e falaram assim, olha, se você ingerir essa quantidade de etilbenzeno, você vai ter um dano à saúde. Por exemplo, no rim. Eu não me lembro se agora é no rim, mas, por exemplo, ou no rim ou no fígado, alguma coisa assim. Vamos supor que seja no rim. Então, se você ingerir essa quantidade de etilbenzeno, você vai ter um problema no rim. Então, eles pegam a média da população, quantos quilos a população tem em média? Por exemplo, 50 quilos. Então, pega aquela dose e considera que todo mundo tem 50 quilos. Quanto tempo nós vamos ficar exposto? Bom, se o cara mora no lugar, ele vai ficar exposto por 60 anos. Então, quanto que você diminui a ingestão diária do cara, já que ele vai ficar por 60 anos. Quanta água o cara toma por dia? 3 litros. Então, divide por 3 litros, aí chega numa concentração. O cara pode beber, no máximo, 300 microgramas por litro de etilbenzeno. Se ele beber abaixo disso, ele não vai ter o risco. Se ele beber acima disso, por todo esse cenário aí, ele vai ter um risco de ter um problema no rim dele. Esse é o etilbenzeno, substância não carcinogênica que a gente fala. Benzeno é uma substância carcinogênica. Então é o mesmo teste ali de dose e resposta, só que não é causar dano à saúde. Se uma substância é carcinogênica, não existe dose segura. Então, no caso do benzeno, fala assim, qual é a chance, né, de desenvolver o câncer por causa desse benzeno na água? A gente aceita aqui no Brasil um caso em 100 mil, 10 a menos 5. Tá. Né, um caso adicional. Nos Estados Unidos é 1 em 1 milhão, 10 a menos 6. Então, só para ter uma ideia, é um caso adicional. Porque qualquer pessoa está exposta a várias coisas que podem causar câncer. E aí está entre 10% e 20% a chance de uma pessoa ter câncer por qualquer motivo. Então a gente aceita 10 a menos 5, ou seja, 0,0001% a mais. Entendi. Por causa da contaminação. Então dá para dizer que o que a gente faz é seguro. Bom, fazendo todas essas contas, no caso do benzeno é 5 microgramas por litro que a pessoa pode beber. Se beber menos do que isso, ela vai ter uma chance de ter câncer, sim, mas menor que 10 a menos 5. Entendi. Então é isso que a gente lida. Tem que ter uma substância química que possa causar um dano à saúde humana, né? Tudo isso que eu falei aqui, a toxicologia que vai dizer,
há um bem a proteger. Saúde humana é um bem a proteger, um corpo hídrico é um bem a proteger, sei lá, ecossistemas são bens a proteger, tem a Política Nacional do Meio Ambiente, explica lá o que são bens a proteger. Então, basicamente é isso que a gente lida. Então, a gente tenta avaliar se a água subterrânea vai ter uma concentração que pode causar risco às pessoas. Daí, a gente parte para um segundo plano. Mas, peraí, a água subterrânea tem risco, mas alguém bebe essa água? Não. Então, existe uma partição daquele composto para alguma coisa que pode chegar no cara? Por exemplo, anda pelo ar do solo, né? O solo tem poros, né? A substância, se for volátil, ela anda pelo ar do solo e pode entrar na nossa casa, por baixo. Certo. Ou no posto de gasolina, por exemplo. Entendi. Entra por baixo e isso, alguém respirando lá por 30 anos, pode dar um risco. Então, isso tem tudo, tem as contas para fazer, as concentrações e tal. Uhum. Que loucura. Uma vez contaminada, tá fadada, está contaminada, dá para descontaminar uma área. Então deixa eu chegar antes. Eu acho que está faltando um conceito, para quem não é especialista nessa área, eu acho que está faltando um conceito antes, é o seguinte, então, vamos lá, eu tô no posto de combustível, então vamos pegar o posto, que é um exemplo mais comum, como vocês já falaram. Então, eu tenho um tanque de combustível cheio com 30 mil litros de gasolina, certo? Ou eu tenho as bombas lá abastecendo e tudo mais. Você já falou aí que a contaminante pode estar no solo, você já falou que o contaminante pode estar na água que alguém bebe. Como é que isso daí chega até lá? Né? Então, assim, como é que já nasce uma área contaminada? E continua nascendo? Tem áreas contaminadas acontecendo hoje? Então, assim, em meio dessa explicação de uma forma simplificada para a gente entender, e aí a gente vai para a pergunta do Tula. Não, com certeza tem áreas contaminadas acontecendo nesse momento. Porque é o contaminante, e o que diferencia um contaminante do não contaminante é aquela substância química que pode vir causar um dano à saúde. Se vazar um tanque de suco de laranja, isso a gente não se preocupa, porque, né, mas se vazar um tanque de gasolina, a gente se preocupa. Agora, vamos imaginar o seguinte, o solo, falando para não técnicos, né? Então, tem gente que acha que embaixo do solo tem um imenso lago subterrâneo, né? Sei lá, um rio correndo, mas não tem nada disso. Que é o lençol freático, né? A gente imagina um lençol mesmo de água passando. Ou acha que o aquífero é um lagão gigantesco, um mar subterrâneo, mas não tem nada disso, não. Estoura água para cima. Né? O que tem aqui, falando de solo, né, é partículas sólidas, né, que é o solo, aqueles grãos do solo, e poros. Tá. Né? Então imagina que choveu, água. Então a água entra pelos poros do solo e infiltra no solo, pelos poros do solo. Então ela vai saturando os poros do solo. E ela é mais fácil ela entrar numa areia do que numa argila, por exemplo. Entendi. Todo mundo tem isso intuitivo, né? A areia ela infiltra rápido. Sim. Se o solo está saturado, ou seja, se ele está molhado, é mais difícil entrar. Então, esses mecanismos ocorrem com a água e ocorrem com o contaminante também. O contaminante tem outras propriedades, mais viscoso e tal, menos denso, mais denso, mas basicamente é a mesma coisa. Ele infiltra nos poros do solo. Uma vez que ele entrou no poro do solo, não é trivial sair tudo aquilo que entrou. Porque o poro do solo é bem pequenininho e as paredes do solo exercem ali a tensão superficial que segura os líquidos, tanto a água, né, quanto o contaminante. Sim. Então, tirar tudo que entrou não é fácil. Tá. Mas aquilo que entrou não é tudo que é tóxico. Porque o que entrou ali, imagina uma gota de óleo, entrou, infiltrou e está lá 3 metros abaixo do solo, a gente não vai ter contato com essa gota de óleo. Podia estar a gota de óleo lá que não tem problema. O problema é que a água passa por essa gota e dissolve algumas substâncias. Por exemplo, benzeno e etilbenzeno, que foram as duas substâncias que estavam na gota. Tá. Se a água passar por ela, então a água vai pegar coisas para ela e a água caminha pelos poros do solo também, até alguém extrair essa água. Ou uma nascente, ou um poço, alguém extrai essa água e bebe a água que particionou o contaminante a partir daquela gota. Na gasolina tem substâncias que são voláteis, então ela particiona dali, né, particiona daquela gota e vai andando pela zona não saturada, pelo solo, que não está úmido. Né? Porque o solo molhado, o volátil não anda tão fácil. Mas o solo não tão molhado, aliás, é interessante também, o solo seco, como hoje, está seco. Se a gente vai com a enxada lá, está seco pra caramba. Ele tem mais ou menos 20% de umidade. Tá. Né? Então, não tem solo sem umidade, tem solo com pouca umidade. Tá. Daí, esse contaminante pode ir pelo ar do solo e alguém respirar isso aí.
Então, o problema é beber água, ou respirar, ou alguém entrar em contato. Mexer mesmo. Isso, mexer. Então, no posto de gasolina, quem está exposto bastante ao risco da área contaminada é o cara que está num lugar fechado. Porque você imagina, se a substância é volátil, ela entra por baixo, se está num lugar aberto, o frentista, por exemplo, entrou por baixo, dispersa. Mas o cara da conveniência, por exemplo, aí esse cara está mais exposto, porque é um ambiente fechado, aquele vapor fica ali. Então esse é um risco que nós temos que tomar cuidado, o cara da conveniência. Que interessante, hein? Mas você quer ver um negócio? Então, agora a gente começa a ter noção do tamanho do pepino. Ele está falando do benzeno direto, né, Marcos? E dos 5 microgramas. O que são 5 microgramas? É 0,0000005 gramas. 0,00000 gramas. Isso é a concentração limite de benzeno que você pode beber na água. Você imagina se vaza um tanque com 30 mil litros. De gasolina. Ou 30 mil, vamos fazer uma de conta. benzeno ou também. Ou que seja 30 mil quilos. Isso. E aí você tem áreas com 100 mil toneladas de contaminantes. 200 mil toneladas de contaminantes. De vários contaminantes. Então, esse é o tamanho do problema de uma área contaminada. Você tem concentrações limites muito pequenininhas, que são aquelas concentrações que você vê quando você pega uma garrafa de água e você vê o tipo de concentração ali, né? que você tem, se tem algum material contaminante e tudo mais. Né? Então, esse é o tamanho do pepino que se enfrenta numa área. Até do benzeno é interessante, a gente fez uma conta para brincar lá, que pega uma piscina de 25 metros, né? Piscinas de semiolímpica. 10 ml de benzeno contaminaria aquilo lá, tornaria a água não potável. Gente, 10 ml é um... Pois é, uma seringa. Copo, né? Não, para quem está acostumado a tomar remédio, né? Pois é. Você pega aquele conta-gotas, são 2, 3 gotinhas aqui lá, você contamina uma piscina inteira. Meu Deus. E aí, contaminou já era? Ou tem que isolar ou dá para descontaminar? Não, dá para descontaminar, né? São várias descontaminações da fonte, porque aquele óleo está particionando sempre, né? Enquanto tiver o óleo ali, ele for capaz de particionar, a água estiver passando por ele, ou tiver substância particionável ainda, né? Então você precisa cuidar da fonte. Uma coisa é cuidar da fonte. Primeira coisa. Outra coisa é cuidar da água, que particionou já, então, a água contaminada. Então, para cada lugar, se é mais fundo, se é mais raso, se é areia, se é argila, se é muito heterogêneo, se é mais homogêneo, tem várias técnicas aí de mesmo remediação. Solo mesmo, a coisa mais sólida, dá para Sim, e aí reverter. Eventualmente pode ser até escavar o solo, né? Você escava o solo e destina para um aterro industrial, tá, onde vai ficar aquilo confinado. Isso é uma situação que pode acontecer. Você pode ter que tirar o solo, mas mesmo que não tire o solo, você pode fazer coisas ali ainda. Posso levantar uma preocupação que a gente vê muito acontecer na região, eu acho que da onde você vem de Sorocaba também, que vira e mexe está abrindo terrenos grandes para construção de condomínios, residência e tal, né? Eu nunca prestei atenção nisso quando eu comprei essa casa, por exemplo. Mas eles estão vendendo um laudo assim, garantido que não tem nenhuma contaminação, isso vem escrito, garantido para a gente, ou é algo que a gente tem que solicitar, ou já é uma coisa prática do mercado? Eu nunca li isso. O Flávio vai poder explicar com mais detalhes isso daí. Mas é assim, em São Paulo tem a Lei Estadual de Áreas Contaminadas, em 2009, né? Então, essa lei diz um monte de coisa, mas diz o seguinte sobre isso. Você tem que ter, se é uma mudança de uso, ou seja, se algum dia teve uma atividade potencialmente poluidora naquele terreno, isso vai ser averbado no registro de imóvel. Entendi. Né? E daí vai ser averbado a etapa que ela está. Tem um potencial, é uma coisa. Tem potencial, está contaminado. Alguém foi lá, fez um trabalho e falou, opa, está contaminado. Tem mais do que 5 microgramas por litro de benzeno. Depois falou, opa, peraí, tem mais de 5 microgramas, mas ninguém bebe a água. E se a gente fizer um negócio aqui, injetar um negócio ali, puxar outro negócio dali, é isso daí que vai ser remediado em 2 anos. Então olha, está em remediação por 2 anos. Remediou. Né? Mas ainda a gente vai ver, está em monitoramento para reabilitação, tudo averbado no registro de imóvel. Se você comprar nesse momento, você vai ver, opa, vai estar lá. Está aqui. Ela está reabilitada para o uso declarado, finalmente. Né? Então, tudo isso está escrito no registro de imóveis, deveria estar. Todo mundo, mas é uma coisa para a gente observar, né? Sim. Hoje, com essa
ganho de experiência que eu tenho, seria uma coisa que eu ficaria de olho. Na cidade de São Paulo isso é muito grave, porque as áreas, não é que nem aqui, né? Nem que nem Sorocaba, que tem muitas áreas disponíveis, as construtoras estão buscando áreas que não eram ocupadas, Sim, né? sim. Então é mais difícil ter uma área contaminada. Agora, lá na cidade de São Paulo, não. Tudo eram áreas com Era potencial. alguma coisa antes, né? E a Prefeitura de São Paulo tem um cuidado adicional. Tá. Ela só dá o habite-se se a CETESB falar que está tudo bem. E a CETESB só vai falar que está tudo bem depois que fez um trabalho desse jeito. E vai estar averbado no registro de imóveis, então, do imóvel. Então, é muito comum ter prédios ali, muito comum. Muitos amigos nossos moram em áreas assim, né? Que a área foi reabilitada para o uso declarado. Entendi. Não, então se você pega, aí para quem é de São Paulo, né, então você pega a região da Vila Leopoldina, que era uma área industrial antigamente, Sim. eram áreas industriais que passaram a ser áreas residenciais. Zona Leste na área da Moca, Sim. Zona Sul na área do Jurubatuba. Então, e você pega várias áreas imensas de São Paulo que foram mudaram a vocação da área. Então, de áreas industriais. E isso não se restringe. Rio de Janeiro tem isso, Minas Gerais tem isso, vários estados do país onde você teve um desenvolvimento industrial prévio, você tem esse problema acontecendo. E, aliás, não é restrito à área industrial, né? Então, você tem contaminação em outras áreas, outras atividades, né? Que podem acontecer. Mas eu acho que um ponto importante dessa última fala tua, Marcos, é o seguinte: a área fica limpa, então assim, o prédio que foi colocado em cima, ou qualquer outra coisa, né? Uma praça que foi colocada em cima da área. Aliás, o Parque Vila Lobos era uma área contaminada, você sabia disso? Não sabia. Exatamente. Sim. Bastante contaminada, no caso. Bastante contaminada. Tá tudo bem lá, já fui lá várias vezes, né, gente? Não, tá tudo bem, mas a área tá limpa, a área fica limpa, ou seja, o contaminante desaparece. Então, esses 5 microgramas, ou enfim, qualquer concentração que tinha lá, ele some por completo. É isso que acontece? Não é isso, não. O Parque Vila Lobos é só um exemplo de uma contaminação grande, né? Um aterro com muito material lá. Tá. E daí fizeram várias investigações e notaram que existia um risco, e existe ainda, né, um risco em alguns ambientes fechados por metano. Né? E o metano é um risco agudo, né? Não é um risco crônico, diferente dos riscos que a gente falou até agora, que eram crônicos, de causar um dano à saúde num prazo médio. O caso do metano tem um risco agudo de explodir. Né? Se pegar né, um local confinado, ele pode explodir. Então, esse era o risco lá no Parque Vila Lobos. Só que só vai existir o risco se esse metano sair de onde ele está, vir para a superfície e ficar confinado. Se ele não ficar confinado, não existe o risco. Então, como o parque é aberto, então quem está lá fazendo as atividades, eu já fui lá muitas vezes também. Mas o metano está lá. E o metano está lá, e não só o metano, quanto o que gerou o metano está lá. No caso do posto, vamos pegar um prédio na Vila Leopoldina ou na Moca, que era um posto. Os caras foram lá e viram, olha, vazou não sei quantos, 30 mil litros, tá vazado aqui, tem o produto, tem o óleo, legal. Só que, como eu falei, se ninguém entrar em contato com o óleo, não tem problema. Tem que ver o que ele particiona para a água. Particionou para a água subterrânea? Particionou. Então tem muito mais do que tem 5 mil microgramas por litro de benzeno na água subterrânea. Falou, opa, a água está contaminada. Legal. Então a gente pode fazer o seguinte, isso é comum também, eu acho que não está totalmente certo ambientalmente falando, mas isso é comum e aceito, é legal. Né? Fala, olha, ninguém vai beber água aqui, na Moca. Ninguém vai fazer um poço e tomar água. Tem o rio Tietê, tem o rio Tamanduateí, tem sei lá o quê. Ninguém vai tomar uma água subterrânea, fazer um poço aqui e tomar essa água. Então vamos deixar com 5 mil. Né? Vamos ver se não tem nenhum outro risco. Por exemplo, do vapor entrar no prédio da pessoa, né? na casa, na garagem e tal. Daí fazem os estudos e veem, olha, tem risco sim. Então tá, vamos fazer uma remediação que tire os contaminantes até o ponto que não haja risco de ninguém respirar o ar contaminado com voláteis. Legal, fizeram a remediação. Não tem mais ar? Não tem. Ar contaminado? Não tem mais ar contaminado vindo do subsolo. Então tá bom, pode construir o prédio. Mas é aqueles 5 mil? Tudo bem. Vamos fazer chama polígono, né? Então é averbado no registro de imóvel dizendo assim, olha, ninguém pode consumir água subterrânea daqui. Vira uma área restrita. Isso, é uma área reabilitada, porém não está nem descontaminada,
né? Porque a contaminação ainda existe, só não está causando risco imediato para ninguém, e muito menos acabou com o óleo que estava lá. O óleo continua lá. Né? Então, resumindo, tem muito lá, muita coisa lá, só ela não gera um risco para os moradores. Entendi. Tá? Isso é um problema, né? É legal, mas eu vejo como um problema, no médio prazo e no longo prazo. Todo mundo sabe, está faltando água, né? Potável, a gente vai precisar explotar mais água subterrânea. E aí, se você põe um polígono desse, você impede as pessoas de ter acesso à água. A pessoa não pode fazer um poço lá. O que é, né, assim, e por culpa que não é dele, a culpa é de quem contaminou. Lá atrás. Né? Então, o cara obteve o lucro dele e a sociedade agora não pode usar aquela água. Pior ainda, as futuras gerações estão ali com a água que está lá e seja o que Deus quiser. Sim. E não só o cara que contaminou teve lucro, mas a construtora que construiu o novo prédio também teve lucro dela. E ninguém tem responsabilidade mais sobre isso. Repito, isso é legal, mas eu não acho que é bacana. Sim. É uma bela herança. Isso. Que herança, hein? É uma bela herança. Mas por falar em herança, a gente pode dizer, de certa forma, tudo bem, você respondeu no começo que existem áreas contaminadas que estão surgindo ainda. Sim. Por acidentes, ou a gente tem quase 3 mil lixões no Brasil. Sim. Que contaminam o solo, que contaminam a água subterrânea, ou seja, ainda são procedimentos que vêm acontecendo de forma inadequada. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que as empresas ou as atividades que geravam contaminação no passado, hoje em dia já estão mais antenadas para esse tipo de assunto. Então, é uma herança de uma época Sim. em que o meio ambiente também não era olhado com tanto foco, com tanta preocupação e tudo mais. E hoje a gente tem algumas ferramentas, né? Os ODS, Sim. né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem o ESG. A minha pergunta para você é a seguinte: essas ferramentas são hoje suficientes para garantir que essa questão das áreas contaminadas vai ser um problema resolvido, vai ser um problema que não vai acontecer mais, ou que a gente vai, inclusive, remediar todas as áreas contaminadas? E só aproveitando um dado mais de base, a gente está falando de área contaminada aqui, você tem um número? Quantas áreas contaminadas a gente tem espalhadas pelo Brasil, por São Paulo? Qual a noção? A gente está falando de uma área, 2 áreas, a gente só falou de postos, são 3 postos, 5 postos. Quanto que é isso aí? Bastante pergunta aí, hein? Vamos lá. Me empolguei. Uma atacada de pergunta. Vou começar pelo final, né? Que é um negócio mais simples. Conhecidas, nós temos 7 mil áreas contaminadas no estado de São Paulo. Certo. Deixa eu 7 tomar mil? lá. 7 mil. 7 mil áreas contaminadas conhecidas no estado de São Paulo. Caramba, é coisa pra cacete. Dessas 7 mil, 5 mil são postos. 5 mil e poucos. Se a gente tem entre 11 e 12 mil postos de combustíveis em São Paulo, estado de São Paulo, dá para dizer que metade entrou no gerenciamento de áreas contaminadas. Em algum momento esteve contaminada. Se a gente extrapolar isso para o Brasil, o Brasil tem hoje 48 mil postos de combustíveis, então nós vamos ter 24 mil áreas contaminadas no Brasil, que não estão descobertas. Essas 7 mil de São Paulo estão descobertas. Isso só de postos de combustíveis. Só de postos de combustível. Mas aí eu tenho mais umas 4, 5 mil em Minas Gerais já cadastradas, Isso. mais no Rio de Janeiro, No Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Tá. Isso falando de posto. Agora, se você parar para pensar, você vai falar, bom, posto, por que o posto? Né? Porque aqui em São Paulo se deu muita atenção nos postos. Exigiu licenciamento, né, no ano 2000, e no licenciamento os postos tinham que fazer trocas de tanque, reformas e tal, e investigar se tinha contaminado. A partir do ano 2000, 2001. Só que a gente tem toda a história lá para trás, antes de 2000, que não tinha uma fiscalização, um modo de operação como mas esse. Mas do né? posto, quem operou foi investigado. Entendi. E as indústrias, nós temos 120 mil indústrias no estado de São Paulo. 120 mil. Né? É muito mais do que os 12 mil postos. 10 vezes mais. Então, se a gente for imaginar que tem uma proporção razoável, nós vamos ter aí 60 mil áreas contaminadas que a gente não conhece ainda em São Paulo. Caramba. Então, esse é o número que nós estamos falando aí. Essa é a realidade, o raio-x. Esse é o raio-x. E aí, Agora, então, e essas empresas sim. que agora, em teoria, têm uma atenção maior, sim, né, sim. ao meio ambiente, a questão dos ODS, ESG, e essas ferramentas são adequadas para a gente garantir isso? Se for falar de área contaminada,
Sim, são mecanismos que dificultam o surgimento de novas áreas contaminadas. Todas as preocupações ambientais que as indústrias, as 120 mil indústrias têm hoje, são diferentes das que, não sei, se tinha 120 mil, provavelmente tinha mais, né? Indústrias há 30 anos atrás tinham. Então, a preocupação hoje é maior. Então, todos os mecanismos, ISO 14000, mais recentemente o ODS ESG, isso vai dificultar o surgimento de novas áreas contaminadas. Falando também somente de áreas contaminadas, o ESG vai fazer com que haja uma governança, né? Haja uma preocupação com as áreas contaminadas da própria empresa. Entendi. Então isso vai entrar na conta delas, né? De balanços e tal. Então vai ser interessante para elas fazer o gerenciamento de áreas contaminadas, a investigação, a remediação das suas áreas. Então, falando, né, a pergunta sobre áreas contaminadas, sim, o ESG ajuda. Mas Flávio, eu sei que ele me perguntou para... Você tem um amigo, você sabe disso. Eu vejo que o ESG é mais uma maquiagem do que fazer as coisas de verdade. Porque você precisa... A crise ambiental, a crise climática, não é somente climática, é uma crise civilizacional. E nós estamos na era do antropoceno, e dá para a gente dizer que é mais do que o antropoceno, é o capitaloceno, porque não são todos os antropos, né? Não são todos os homens que causam a crise climática de modo igual, né? Então há um desequilíbrio muito grande, e quem causa mais não sofre mais, quem sofre mais é quem causa menos. Então o ESG é um negócio de dar o anel e segura os dedos. Não é nem dar o anel, dá 2 pedras do anel para segurar os dedos. Então, eu vejo que o ESG não vai resolver, está muito longe de resolver o problema ambiental mesmo de verdade. As áreas contaminadas ele vai ajudar, mas o problema ambiental não vai nem fazer cócega. Eu tenho um café, na verdade, do ESG, porque o ESG, eu acho que a primeira coisa que as empresas acabam fazendo são as coisas, entre aspas, visíveis. Né? Como a gente mesmo começou falando aqui, é um problema silencioso, né? Sim. Eu tenho muito receio que muita gente fala, pô, mas isso aqui deixa para depois que ninguém está vendo mesmo, o impacto vai ser só lá na frente. Então, de certa forma, a gente precisaria abrir o olho para uma fiscalização, né? Não sei se esse é o nome certo, maior em cima disso das empresas, porque são coisas assim que a gente, principalmente quem não é da área, não tem como cobrar, né? Sim. Isso. Ao contrário, eu posso cobrar dela ter menos plástico na embalagem, que são coisas mais visíveis para a gente, né? Mas como são coisas que são mais escondidas, né, digamos aqui, da nossa percepção como consumidor, eu também tenho um pé atrás do que essas coisas aí que são invisíveis, o que está sendo feito de fato. Né? Sim. E o ODS é um pouco mais claro, né? É que ele não vai ser seguido. O primeiro ODS, o que é? Você tem que eliminar as desigualdades. Todo mundo tem que ter comida, casa. Se isso aí acontecer isso realmente, aí o problema ambiental vai começar a se resolver. Sem isso, não vai. Né? Então, o ODS vai ajudar, mas ele não vai ser cumprido. Porque a gente vai olhar para, vamos a reciclagem, vamos no economia de água, vamos mudar a matriz energética, mas o cerne da questão, que é as pessoas têm que ter o que elas precisam, não mais do que elas precisam, mas elas têm que ter o que elas precisam, isso aí não vai ser o ESG, não vai ser o ODS. Mas isso não é área contaminada. Na área contaminada, os instrumentos estão corretos. Mas aí, como é que a gente sai do enrosco, então? Eu já ouvi você falar em algumas... Aliás, é o seguinte, deixa eu fazer uma colocação aqui, que é importante. Quando a gente começou a conversar sobre a possibilidade de conversar contigo aqui no Pariponto, né? Bom, eu te conheço há muito tempo, te acompanho... E aí eu falei com o Tuller, falei assim, vamos falar sobre áreas contaminadas, mas não sou eu que irei falar dessa história, apesar de trabalhar com isso há muito tempo. Aí ele falou, quem pode falar? Tem que trazer o Marcos para falar disso, que é o cara da área. E aí ele foi ver e falou assim, mas pera um pouquinho, ele tem um podcast, gente, tem mais de 160 episódios sobre áreas contaminadas. E o Tuller falou assim, como é que esse assunto rende desse jeito? Porque esse assunto é muito importante, as pessoas é que não conhecem. Né? Sim, é verdade. Então, eu acho que esse é o ponto. E dentre as colocações que você faz nos seus episódios, muitas delas estão relacionadas com a qualidade de vida, com a forma de viver. Você trouxe aqui o capitalismo, né? E você tem a questão do bem viver, né? Do decrescimento. Sim. Né? Que caminho é esse?
Isso é só uma utopia, Marcos? Ou isso é uma coisa que você enxerga de fato como alguma coisa viável que dá para brigar por? Dá para brigar, né? Mas tem muita coisa que vai precisar mudar, né? O que é? É o modo de vida, o modo de distribuição da riqueza. É isso que precisa mudar para que se haja, para que ocorra o bem viver, por exemplo. Então, vamos dar uns exemplos práticos. As pessoas têm que decidir se aquela atividade com impacto ambiental, que a atividade vai ter um impacto ambiental, né? Como eu falei no início, a indústria ela pega coisas da natureza, impacto ambiental, usa o trabalho das pessoas, e aí tem um impacto social, né? Se eu uso o trabalho, mas há uma acumulação por parte dos donos dos meios de produção, então esses caras ficam com o lucro em cima daquele impacto ambiental, em cima do impacto social do trabalho, e vende a mercadoria com lucro. E aí que ele obtém a acumulação, mas existe uma produção de resíduo, porque, né, a entropia nunca diminui. Né? Bom, isso vai acontecer. Por que vai acontecer? Isso é bom para todo mundo? Ou isso é bom para o dono do negócio que está lucrando? Então, tem que ser uma gestão mais democrática. Não pode ser individual e não pode ser dos donos dos donos das coisas, isso, do 1%. Isso parte da tomada de consciência do dono, como você está falando? Não, jamais. Ou parte de uma cobrança da sociedade? Com certeza. Jamais. A consciência do dono, né, isso não... Né? É preciso que haja, né, a consciência, né, e essa, vamos chamar de revolução, né, essa revolução está em conjunto com a educação, né, então as pessoas precisam se conscientizar que elas não são 1%, elas são os 99%, e que a crise vai afetá-las, e muito. A crise civilizacional, crise ambiental, crise climática. Então, existe, uma saída existe, mas precisa mudar uma série de coisas. Né? E a mudança não vai partir daquele 1% fazendo ESG na indústria dele. Né? Então, vai depender da gente, como sociedade, melhorar a situação. E aí eu acho que dá para fazer um link bacana, voltando para áreas contaminadas, que é o seguinte, né? Apesar da gente achar que as coisas estão distantes ou estão invisíveis, muitas pessoas já têm contaminantes no corpo sem saber. Sim. Sem ter noção disso. Então a gente está falando de microplástico. Sim. É um exemplo. A gente agora está falando dos contaminantes eternos. Forever chemicals. Né? Meu Deus. Então, exatamente. E mostra pra gente, explica pra gente como é que isso está mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. Para esses 99%. Aliás, para os 100%. Sim. Porque, afinal de contas, os donos são afetados. Vou emendar para você complementar essa pergunta que eu tinha guardado aqui para fazer. E o que a gente faz? Tem algum tipo de... Já está acessível na área médica? A gente faz algum exame, alguma coisa para paliativa, para que a gente já combata isso que a gente consumiu? Enfim. Eu vou emendar mais uma pergunta. Eu vou tentar juntar mais uma, porque é o seguinte. A gente não conhece todos os contaminantes. Conhece? De repente, a gente faz exame periódico, de repente agora passa a ter um exame que começa a identificar isso. Né, você não enfim, Marcão, dá para fazer isso? Dá para fazer isso? A gente tem dados toxicológicos, assim, de substâncias que são tóxicas, comprovadamente tóxicas, tem alguma toxicidade. A EPA tem mais ou menos 1000 substâncias. A EPA é o órgão ambiental americano. Isso, desculpe. Exatamente. A EPA é o órgão ambiental dos Estados Unidos. Legal. Então, aquele repositório de dados toxicológicos dá conta de mais ou menos 1000 substâncias, um pouco mais, porque tem algumas que comprovadamente não são tóxicas. Né? Alguns milhares. No registro do cadastro de substâncias químicas conhecidas, nós temos dezenas de milhões de substâncias. Então, a gente tem dezenas de milhões de substâncias químicas que são fabricadas aí, porque a indústria, como eu falei agora mesmo, ela precisa produzir e ela precisa obter o lucro. Para isso, ela precisa de menor custo, produtos mais atrativos para o consumidor e tal. Então, ela vai desenvolvendo substâncias químicas em uma escala muito maior do que os dados toxicológicos podem avaliar. Então, imagina, dezenas de milhões contra alguns poucos milhares de substâncias conhecidas. Entendi. Então, vai ser difícil a gente se livrar disso aí, né?
E é uma proposta também recente de que se faça uma governança melhor sobre a criação de substâncias químicas. E essa proposta surgiu por conta dos Forever Chemicals, que são as substâncias perfluoradas, né? Então são moléculas orgânicas com flúor na molécula. Então o flúor é uma molécula muito eletronegativa, né? Então ela é uma substância muito estável, enfim, muito estável. Dá um exemplo de como que a gente consome isso no nosso dia a dia. Então ela tá em tudo. Tudo que, por exemplo, nas garrafas que tem revestimento, em roupas impermeáveis, sei lá, panela, principalmente panela, bem lembrado, e na cadeia alimentar. Tá, então elas como elas são muito estáveis, elas vão se acumulando aqui e tal, e vai se acumulando até que a gente come elas e ela vai se acumulando na gente. Então nós temos, né, encontraram essa substância, esses perfluorados, lá nos Inuit, né? O Inuit é os esquimós ali da Groenlândia e tal. Pô, lá não tem indústria. Né? Não tem fabricação desses perfluorados. Qual a fabricação pra lá? Não, é cadeia alimentar, atmosfera. Então, se tá nos caras, tá tudo... Se tá neles. E aí, E aí a gente está falando não de micrograma por litro, né? A gente está falando de nanograma por litro. É um consumo seguro, é nanograma por litro, então é 1000 vezes menos. Então é um nada. Então, para que se tenha uma análise química disso, o laboratório precisa ter procedimentos muito sofisticados. Entendi. Então a gente não vai conseguir fazer isso com facilidade no nosso corpo. A gente só vai conseguir detectar uma substância dessa no nosso corpo quando tem muito. Tá. Então isso não vai fazer parte do nosso hall de exames. Não. A gente vai olhar para os efeitos. O perfluorado tal, ele ataca o fígado. Então a gente vai olhar para o nosso fígado. Olha só, cara. Faz tratamento, né, você entendeu? Específico para o órgão, entendi. Assim, é muito difícil você avaliar. O que se sabe já é que as pessoas estão umas mais, outras menos, contaminadas de alguma forma por substâncias químicas que estão espalhadas pela sociedade em geral. Algumas em áreas contaminadas, outras não. Outros em produtos que são consumidos. E mesmo que você não consuma, indiretamente você acaba sendo afetado por ingestão de água que está contaminada e por aí vai. Mas tem o que fazer, gente? Algo que a gente possa... Estou tentando trazer para a prática do dia a dia. Algo que precisa olhar com mais atenção, algo que eu tenho que pôr no pé atrás, deixar de consumir. Tem alguma coisa para a gente fazer? Então, eu acho que tem mais efeito a gente vê quais são os maiores problemas que dão mais risco, né? Os problemas que dão mais risco são agrotóxico no dia a dia, né? Tá. Então, comida com agrotóxico, isso é um problema, e a gente em áreas contaminadas não olha para isso, né? Não está investigando áreas contaminadas por agrotóxico, e também a gente vê que tem até sentido. Para que nós vamos investigar o solo água subterrânea se a gente está comendo, né, o agrotóxico? Então, a gente precisa parar de comer primeiro. Então, isso é sabidamente procurar problemático. Orgânico, sim. Uma alternativa. Sem agrotóxico, né? Então, alimentos ultraprocessados, que a gente gosta. Eu mesmo gosto pra caramba. Cheetos e tal. Esses alimentos ultraprocessados, comprovadamente, são carcinogênicos. Embutidos. Nossa, salaminho. Né? Pô, uma delícia. Salame eu adoro, mortadela, salame. Mas esses têm um risco muito maior do que os perfluorado, que está numa concentração muito pequena na água subterrânea. Né? Então, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida gera um risco maior. Então, é bom a gente se preocupar primeiro com isso. Né? Isso é o que eu vejo. Embora isso seja contra mim, né? Porque eu estudo áreas contaminadas, eu deveria falar que nós temos que ver ali o perfluorado e tal. Não, mas é melhor a gente ver o nosso estilo de vida, as coisas que a gente já faz no dia a dia, que são comprovadamente, cientificamente comprovadas carcinogênicas, né? Não aquelas coisas que a gente, né, acha que né? Mas comprovadamente problemáticas. E agora até de estilo de vida, acho que tem um ponto importante para as pessoas refletirem, de lugar onde faz exercício físico, né? Que agora muita gente correndo no meio da cidade, no meio da poluição. Pois é. Tal, isso pode até fazer pior do que você não fazer nada, né? Você vê, você correr no meio onde tem fumaça de ônibus, tem posto de gasolina, o cara correndo lá não deve fazer bem. Com certeza. Eu sou graduado em Educação Física, né? E logo que eu saí da faculdade, os meus amigos publicaram, isso é 94, então eles publicaram em 96, um artigo falando disso.
que você correr, no 1996, né? Então já faz um bom tempo. Se correr na cidade, você aumenta o volume de ar respirado e medir a poluição do ar e medir o pulmão do cara era muito mais prejudicial. Do que ficar em casa Pois é, exatamente, do que comer Cheetos. É pior, é melhor comer Cheetos do que... Então fica a dica de achar o lugar certo para isso, né? Sim, sim. Inclusive a poluição do ar é um problema ambiental muito mais grave, que morrem, sei lá, no mundo inteiro, milhões de pessoas por ano por poluição do ar. Né? Não só contaminantes, mas material particulado. Né? Sim. Então isso é um grande problema ambiental. Não saio mais do interior, Flávio. Era tudo que você queria ouvir, né? Era tudo que você queria... Muita gente esperava essa tua fala. Vamos fazer um corte disso daí para ter resolvido o problema de metade da população. Vamos comer Cheetos que é melhor. só essa parte, né? Não é? Comer Cheetos no interior. E salame. E salame. Fechou. Resolvido o problema. Feijoada confirmada essa semana. Não é isso? Mas é essa a questão, é uma questão de mudança de consciência. Né? Mudança de consciência. Sim. E a gente, na verdade, vai lá na frente para fazer uma intervenção cirúrgica, uma intervenção estética, para ter uma melhor qualidade de vida. E toma produto para ficar forte, e toma não sei o que para ficar saudável, não sei o que, né? E esquece do básico, do básico, do básico, do básico. Sim. Que é onde você está pisando, onde você está morando, que água você está consumindo. Pois é. Isso. Se está contaminada a área, se o ar está contaminado. O que você faz? Essa mudança de consciência. E com relação ao que você falou que vai contra você, eu falo isso desde sempre. Comecei a trabalhar a gente começou com áreas contaminadas na década de 90. E eu falava isso na década de 90. Se a gente fizer um ótimo trabalho, a gente está fadado a ficar sem emprego, porque a gente vai acabar com as áreas contaminadas, né? Enfim, a gente vai ter que arrumar outra linha. É a preocupação que se tem hoje com a inteligência artificial, a gente tinha com o nosso bom trabalho. Né? O que nós vamos fazer depois disso? E aí eu devolvo para você a pergunta. As áreas contaminadas estão acabando porque o trabalho foi muito bem feito? O trabalho, não sei se foi muito bem feito, né? Dá para ter umas dúvidas aí. Olha aí. Não tô falando do meu, não, tô falando do teu. Então, pois dos nossos. Os nossos trabalhos foram adequados para... Vamos dar um exemplo também do posto de combustível. Quando começou a ter essa preocupação, Ótimo exemplo. vazava a gasolina no ralo do vizinho. Isso é um putz de um problema. Né? Então, você lida com um problema desse tamanho de um jeito. Depois, com as inovações, com as exigências legais, não tinha mais um vazamento tão gigantesco. E aí você precisa ter técnicas melhores para lidar com aqueles volumes menores que vazaram, mas ainda causam problemas. Então, a gente continua lidando como se o vazamento fosse do tamanho do ralo do vizinho. Então, o mercado precisa melhorar um pouco as suas técnicas de investigação, de remediação. Isso ainda hoje, né, 2023. Agora, ainda que tenha sido bom, tenha sido mais ou menos, tem muita área contaminada que a gente não conhece. Muita. Né? O exemplo aqui dos postos. Se for pegar posto no Brasil inteiro, vai ter, sei lá, 50 mil. E não vai ter, sei lá, 50 empresas, 100 empresas que são associadas à Associação das Empresas que lidam com isso, né? A ESAS. Não são 100 empresas que vão lidar com 50 mil casos de posto. Fora 120 mil indústrias e por aí afora. E agrotóxico, e microplástico. E também, se a gente for olhar mesmo com atenção, a gente vai ver que tem muitos fármacos, né? Então a gente toma remédio, todo mundo toma remédio, e esse remédio vai para algum lugar. Né? E cadê? Não estamos olhando para isso também. Pois é. E mais os emergentes, os perfluorados e tudo mais. Então, tem muito trabalho ainda para os nossos netos aí lidar com áreas contaminadas. Tem mesmo que me preocupar com inteligência artificial, porque trabalho não vai faltar. Isso. Agora, uma preocupação que eu tô tendo agora aqui, que a água entra na nossa casa, né? O tempo todo a gente está consumindo. Tem uma prestação de contas que a fornecedora tem que passar para os consumidores? Tipo, vem naquela conta que a gente pega lá alguma descrição que a gente tem que olhar ou não? Não vem, mas elas têm que seguir um padrão. Tá. Né? E esse padrão também é interessante. Né? O padrão que elas têm que distribuir a água, eles estão olhando para um padrãozão grande, né? Então, eles estão muito preocupados com algumas coisas. A principal preocupação deles é com micro-organismos. Tá. Então, por isso eles são obrigados a sair lá da estação de tratamento de água com não sei quanto de cloro residual, que é para garantir que vai ter cloro até chegar na sua casa, e tendo cloro ele vai matar os micro-organismos. Sim. Né? E outros elementos eles analisam. Né? São elementos grandes, nitrato, não sei o quê. Agora, eles não analisam.
e por que eles não têm essa preocupação em analisar um elemento que é desse tamanho, o perfluorado, por exemplo. E o gosto não vai mudar, não tem vai, como o ser humano não perceber, né? Não, é impossível. O benzeno, percloretileno, sei lá, um monte de substâncias que a gente lida no dia a dia das áreas contaminadas não é analisado na distribuição de água. Tá. Né? Porque eles estão considerando que, como você fez um monte de tratamento, se é uma substância volátil, problemática, como o benzeno, ele já saiu da água durante o processo de tratamento, já que é uma água superficial. Mas não tem análise. Tá. Né? E coisinha menor, tipo cisto de giardia, né? Ele não é abatido em tratamento convencional. Eu teria que passar por carvão ativado. E não passa na estação de tratamento. Sim. Então, se eventualmente tiver uma água contaminada com cisto de giardia, vai para todo mundo. Por isso que na minha casa tem filtro de carvão ativado lá. Eu acho que eu recomendo para vocês também. E daí aquele cloro, outra coisa interessante. O cloro é feito para ajudar, né? Para eliminar os micro-organismos. Só que o cloro que ela vem branca às vezes, inclusive, né? A água. Aquilo é mais gás, né? Às vezes é cloro, tá. O gás decorrente da cloração, mas em geral é gás mesmo. Entendi. Gás. Só que o cloro, em reagindo com matéria orgânica, ele pode formar, e na cidade de São Paulo ele forma comprovadamente trialometanos, né? São substâncias tóxicas. E o trialometano só vai sair com carvão. É claro, tem outros tratamentos mais sofisticados que saem, mas para a gente tomar o nosso cuidado aqui, um carvãozinho é bom. Cara, e os cachorros? Como que você dá água pro seu cachorro? Qual que você dá? A que sai da Filtrada. Eu vou começar a fazer isso também, tadinhos. É isso aí, tá? É outra mudança de consciência importante. Muito bom, Marcos. Agora a dúvida, eu posso continuar achando bom o cheiro da gasolina? Ou não? Não, pelo amor de Deus, evita isso aí. E também é interessante, o frentista está lá, né? A gente está preocupado com o cara da conveniência que não pode respirar um tantinho. Isso eu achei... Mas vai lá o frentista e está o dia inteiro exposto com aquele benzeno. Por quê? Porque o cara é o trabalhador. E o trabalhador, aqui no Brasil e em muitos outros lugares, ele é olhado como um cidadão de segunda classe. O limite que ele pode estar exposto pelas convenções do trabalho são muito altos. Porque a gente está falando em porcento, sabe? Então ele não pode ter alguma coisa porcento de chance de ter câncer. Por isso ele pode respirar aquela gasolina. Né? Agora, a gente está falando no ambiental de 0,00001%. 10 a menos 5, então é muito pouquinho. E a gente está falando de um risco adicional. Aquele risco que ele está exposto lá é o risco que é a vida. Entendi. Fica a dica para as marcas de perfumaria aí fazerem um cosmético com cheirinho aí. Aroma de gasolina. Com aroma de gasolina. Isso. Com aroma de gasolina. Que beleza. Bom demais. Que beleza. Marcos, obrigado por sua presença aqui. Obrigado. Cara. Foi muito divertido. Escapei, então. Eu aprendi pra caramba aqui com você, com o Flávio também, sempre aprendo. Obrigado por trazer luz aí, uma coisa que é totalmente invisível, né, cara? Por isso que é importante a gente falar tanto. Eu queria que você deixasse aí, o Flávio até falou do podcast, né, de Áreas Contaminadas, onde a gente encontra, onde estão suas redes sociais também. Fala aí pra galera, por favor. Legal. Bom, vamos lá, o podcast chama Podcast Áreas Contaminadas. Isso, Podcast Áreas Contaminadas. No Spotify, basta procurar isso aí, Podcast Áreas Contaminadas. E outros agregadores também, Google Podcast, Apple e tal. No YouTube, o canal que eu hospedo os podcasts, que são só áudios, tá, pessoal? Não é que nem esse aqui, não. São só áudios. E o canal chama ECD Training, né, de treinamento. E as redes sociais, o Instagram é @ECDTraining. Não. @ECDAmbiental. Beleza, boa. No Instagram, @ECDAmbiental. E no LinkedIn, Marcos Tanaka Riz. Acho que é isso aí, basicamente. E vamos deixar aí na descrição esses links para você acessar mais facilmente. Certo, legal. Flavião? Perfeito. Então tá bom. Obrigado, Marcos. Obrigado vocês que acompanharam aí. Obrigado. Mais um episódio aqui do Pare Ponto. Não se esqueça, se inscreva aí no canal, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão. Comenta aí o que você achou desse episódio. Mais alguma dúvida? A gente vai ter o prazer de repassar para o Marcos aí se ficou alguma coisa que a gente não falou, beleza? E estamos esperando vocês também no Apoia-se. apoia.se/pareponto. Vem ser o apoiador do canal, estar mais perto da gente, ter vantagens exclusivas e ajudar a gente a manter episódios interessantíssimos como esse no ar, né, Flavião? É isso aí. Então tá bom, a gente se vê na próxima. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Fernandes Salles. Esse foi o Pare Ponto, a gente se vê. Tchau, tchau, galera.